Capítulo 12. E o arcanjo Miguel desceu e tomou Abraão em uma carruagem de querubins e o elevou aos ares dos céus e o colocou sobre uma nuvem com 6 anjos. E Abraão ascendeu numa carruagem sobre uma nuvem e viajou sobre toda a terra. E Abraão viu o mundo como ele era naqueles dias: algumas lavouras, umas carroças, e em um lugar um rebanho. E em outro, Abraão perguntou e disse a Miguel: Rogo-te, Senhor, que se eu devo deixar o meu corpo, gostaria de ser tomado ainda vivo, para ver as criaturas que o Senhor meu Deus criou no céu e na terra. Miguel respondeu e disse: Isto não compete a mim, mas irei e direi ao Senhor sobre isto. Se me for permitido, mostrar-te-ei todas estas coisas. Capítulo 13. E Miguel subiu aos céus e falou diante do Senhor com relação a Abraão. E o Senhor respondeu a Miguel: Vá e tome Abraão em seu corpo, e mostre-lhe todas as coisas e tudo o que ele te disser, faça, pois ele é meu amigo. Desse modo, Miguel foi e tomou Abraão em seu corpo sobre uma nuvem e o levou ao oceano. Saindo à noite, viu que os homens dançavam e tocavam harpas. Em outro lugar, homens disputavam e lutavam pela lei. Mais além, choravam e se lembravam dos antepassados. Também viu recém-casados recebidos com honras. E em uma palavra, ele viu todas as coisas que se fazem no mundo, boas e más. Abraão, portanto, passou sobre eles, e viu homens com espadas, empunhando-as em suas mãos. E Abraão perguntou ao príncipe: Quem são estes? O príncipe disse: Estes são ladrões, que procuram cometer homicídio e roubar e queimar e destruir. Abraão disse: Senhor, Senhor, ouça minha voz, e faça com que feras selvagens saiam da floresta e os devorem. E assim que ele falou, saíram feras da floresta e devoraram aqueles homens. E ele viu em um outro lugar um homem fornicando com uma mulher e disse: Senhor, Senhor, faça com que a terra possa se abrir e engoli-los. E imediatamente a terra fendeu-se e os engoliu. E viu em outro lugar homens que forçavam uma casa e levavam as posses de outros homens. E disse: Senhor, Senhor, faça com que desça fogo dos céus e os consuma. E assim que falou, fogo desceu dos céus e os consumiu. E imediatamente veio uma voz dos céus aos príncipes, dizendo: Ó príncipe Miguel, detenha a carruagem e volte com Abraão, para que ele não veja mais a terra, porque se ele contemplar tudo que existe de impiedade, ele destruirá toda a criação. Porque Abraão não tem pecado, e não tem piedade dos pecadores, mas eu criei o mundo, e não quero destruí-lo. Contudo, espero pela morte do pecador, até que ele se converta e viva. No entanto, tome Abraão e o leve ao portão do céu, para que ele possa ver os juízos e as recompensas, e se arrependa pelas almas dos pecadores, aos quais ele destruiu. Capítulo 14. Assim, Miguel virou a carruagem para outra direção e levou Abraão para o leste, para o primeiro portão do céu. E Abraão viu 2 caminhos, um mais estreito e acanhado, e outro mais largo e espaçoso. E ali ele viu 2 portões, um largo no caminho largo e outro estreito no caminho estreito. E fora dos 2 portões, avistou um homem assentado num trono dourado, e a aparência daquele homem era terrível, como a do Senhor. E eles viram muitas almas sendo conduzidas pelos anjos que passavam pelo portão mais largo, e outras almas, poucas em número, eram tomadas pelos anjos pelo portão estreito. Capítulo 15. E depois de Abraão ter visto o lugar do julgamento, a nuvem o tomou e o levou para baixo. E Abraão, olhando para a terra, viu um homem que cometia adultério com uma mulher casada. E Abraão, se voltando a Miguel, disse: Vês esta impiedade? Senhor, envie fogo do céu para os consumir. E imediatamente desceu o fogo e os consumiu, porque o Senhor disse a Miguel: Tudo o que Abraão te pedir, faça.
Abraão olhou novamente e viu outros homens se queixando de seus companheiros e disse: que a terra se abra e os engula. Enquanto ele falava, a terra os engoliu vivos. Novamente a nuvem o levou para outro lugar, e Abraão viu alguns homens indo para um lugar deserto para cometerem um homicídio, e ele disse a Miguel: vês esta impiedade? Que feras selvagens saiam do deserto e os despedacem. E naquela mesma hora, as feras saíram do deserto e os devoraram. Então, o Senhor Deus falou a Miguel, dizendo: leve de volta a Abraão para sua casa, e que ele não circule mais pela criação que fiz, pois ele não tem compaixão dos pecadores, mas eu tenho para que eles vivam e sejam salvos. Capítulo 16. E Abraão olhou e viu 2 portões, um pequeno e outro grande, e entre os 2 portões assentava-se um homem sobre um trono de grande glória, e uma multidão de anjos o rodeava, e ele estava chorando, e depois sorrindo. Mas seu choro excedia seu riso 7 vezes. E Abraão disse a Miguel: quem é este que se assenta entre os 2 portões em grande glória? Às vezes ri e às vezes chora, e seu choro excede seu riso 7 vezes. E Miguel disse a Abraão: não sabes tu que ele é? E ele disse: não, Senhor. E Miguel disse a Abraão: vês estes 2 portões, o menor e o maior? Estas poucas pessoas são as que aquele homem admirável que se assenta no trono dourado vê entrar pelo portão estreito. E aqueles muito são os que entram pelo portão largo. Imediatamente ao ver estes aquele homem admirável, puxa os cabelos de sua cabeça e arranca sua barba e se lança ao chão, chorando e lamentando. Mas quando ele vê muitas almas entrando pelo portão estreito, então ele se levanta e se assenta em seu trono com grande alegria, regozijo e exultação. E Abraão perguntou ao príncipe: meu senhor, quem é este homem admirabilíssimo, adornado com tal glória, e que às vezes chora e lamenta, e que outras se regozija e exulta? O incorpóreo disse: este é o primeiro criado Adão que está em tal glória, e ele olha para o mundo, porque todos nasceram dele, e quando ele vê muitas almas indo para o portão estreito, então ele se levanta e se assenta em seu trono, regozijando e exultando em alegria, porque este portão estreito é o do justo, que conduz à vida, e aqueles que entram por ele vão para o paraíso. Por isso, ele, o primeiro criado, Adão, se regozija, porque ele vê as almas sendo salvas. Mas quando ele vê muitas almas entrando pelo portão largo, então ele puxa seus cabelos e se lança ao chão, chorando e lamentando amargamente, porque o portão largo é o dos pecadores, que leva à destruição e castigo eterno. E por isso ele cai de seu trono chorando e lamentando pela destruição dos pecadores, pois são muitos os que se perdem, e poucos os que se salvam, visto que dentre 7 apenas um se salva, sendo justo e imaculado. Capítulo 17. Enquanto ele dizia estas coisas para mim, eis que 2 anjos com aspecto de fogo, impiedosos na intenção e severos na aparência, levavam aquelas almas, impiedosamente chicoteando-as com línguas de fogo. O anjo retirou uma alma e lançou todas as demais no portão largo para a destruição. Assim, nós também fomos com os anjos, e entramos com eles pelo portão largo, e entre os 2 portões ficava um trono de terrível aspecto, feito de cristal, flamejante como fogo, e sobre ele assentava-se um homem admirável que brilhava como o sol. Como o Filho de Deus, diante dele estava uma mesa de cristal, toda de ouro e forrada com linho fino, e sobre a mesa havia um livro. Sua espessura era de 6 cúbitos, e a largura de 10, e à sua direita e à sua esquerda ficavam 2 anjos sustentando papel, tinta e pena. Diante da mesa assentava-se um anjo de luz, segurando uma balança, e à esquerda do homem assentava-se um anjo de fogo, impiedoso e severo, sustentando uma trombeta
que levava à vida e à destruição. O homem que se assenta entre eles é Adão, o primeiro homem que o Senhor criou e o colocou neste lugar para ver cada alma que deixa o seu corpo, para ver que todos dele nasceram. Quando, portanto, o vires a chorar, saiba que ele viu muitas almas sendo levadas à destruição. Mas quando tu o vires sorrindo, é porque viu muitas almas sendo conduzidas para a vida. Vê como seu choro excede seu riso? Visto que ele vê um número muito maior do mundo sendo levado para o portão largo que leva à destruição, por isso seu choro excede seu riso 7 vezes. Capítulo 18. E Abraão perguntou: E aquele que não puder entrar pelo portão estreito, não poderá entrar na vida? Então Abraão chorou, dizendo: Ai de mim, que farei? Pois sou um homem de corpo grande, e como serei capaz de entrar pelo portão estreito, pelo qual nem mesmo um garoto de 15 anos pode entrar? Miguel respondeu e disse a Abraão: Não temas, pai, nem se preocupe, pois tu deves entrar sem impedimento, e também todo aquele que é como a ti. E quando Abraão parou e se maravilhou, eis que viu um anjo do Senhor conduzindo 6.000 almas à destruição. E Abraão disse a Miguel: Vão todos estes para a destruição? E Miguel lhe disse: Sim, mas vamos procurar dentre elas se há uma justa e reta. E quando foram, encontraram um anjo sustentando em suas mãos a alma de uma mulher, e seus pecados se acharam em igualdade de peso com suas justiças. E eles nem a empurraram, nem a prenderam, mas ficou num estado intermediário. E as outras almas foram levadas à destruição. Abraão disse a Miguel: Senhor, este é o anjo que remove as almas de seus corpos, ou não? Miguel respondeu e disse: Esta é a morte, e ela as leva para o lugar do julgamento, para que o juiz possa prová-las. Capítulo 19. E Abraão disse: Meu senhor, rogo-te que me leves ao lugar do julgamento, para que eu veja o fogo que a tudo consome e que prova os pecadores. O juiz é o homem admirável que se assenta no trono e julga e sentencia as almas. E os 2 anjos à sua direita e à sua esquerda escrevem, um as justiças e o outro as iniquidades. Aquele diante da mesa que sustenta a balança pesava as almas, e o anjo de fogo que sustentava o fogo provava as almas. E Abraão perguntou ao príncipe Miguel: O que são estas coisas que vemos? E o príncipe disse: Isto que tu vês, santo Abraão, são o julgamento e as recompensas. Então o anjo que sustentava a alma consigo a trouxe diante do juiz. E o juiz disse a um dos anjos que o servia: Abram este livro e encontrem os pecados desta alma. E abrindo o livro, encontrou seus pecados e suas justiças em igual medida de peso, e não a entregou nem aos atormentadores, nem aos que foram salvos, mas colocou-a no meio.